Bom dia, 8 de dezembro de 2025. Como eu tenho dito, foi esse o ano. Tava olhando ali atrás de mim, aqui, as três ovelhinhas ali, né? Eram a Lia, a Raquel e o Jacó. E eu tinha comprado as ovelhinhas para limpar o terreno lá pra mim, e eram bonitinhas, né? Ficar lá. Aí os dois pastores chegaram, eles eram novinhos, e aquelas ovelhas tinham o hábito de ficar pela casa ali, no barraquinho que tinha lá. Os cachorros chegaram, começaram a disciplinar as ovelhas não gostaram. Daí as ovelhinhas chegavam perto dos cachorros, ficavam assim, com a patinha no chão, provocando eles. Não deu certo. Já duas ovelhinhas morreram e o carneiro eu tive que dar porque na briga ali eles perderam para os pastores, infelizmente. Tava enxergando elas ali, tá ali em cima ainda. Bom, espero que vocês estejam bem, com bem estejam suas famílias. E eu tava devendo esse texto aqui. É um dos textos mais críticos e tristes assim que eu vejo na Bíblia, porque fala da história das nossas vidas, né? Então ele fala assim de como Deus se irou com o povo de Israel, a ponto de sempre que eles saíam para uma batalha, a mão do Senhor era contra eles. Deus resistia a eles e eles perdiam. E a Bíblia diz que grande angústia os dominava. Essa história está lá no livro de Juízes, no capítulo 2, no versículo 16. Então a situação estava muito ruim. E diz assim: Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário de seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos de seus inimigos, enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos de seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Aí conta, né, que acendeu-se a ira do Senhor contra o povo e tal. E então a história do povo de Deus era assim: enquanto tinha um juiz, eles estavam obedecendo. Saía o juiz, eles voltavam para os maus caminhos. Mas vocês lembram a história de Moisés, né? Quando Moisés foi para o monte para receber os mandamentos, logo o povo pediu para fazer um bezerro de ouro para eles lá e tal. Porque a gente tem necessidade de ver coisas palpáveis, né? A fé é a certeza das coisas que não se vê, a firme convicção das coisas que se espera. Então, você não pode ter fé quando você está vendo alguma coisa, né? Se você vê uma estátua, você vê uma pessoa e começa a idolatrar essa pessoa, aí não é fé, e muito menos fé em Deus, né? Porque Deus é espírito, né? Importa que os que adorem o adorem em espírito e em verdade. E não será nem naquele monte e nem em nenhum templo, né? Mas será no seu coração, em todos os lugares. Então, Deus levantava um juiz, o povo obedecia o juiz, e logo que o juiz morria, o povo voltava a obras piores. E essa é a história da vida da gente, sabe? Porque a gente quer que as coisas vão bem, segundo a filosofia desse mundo. Ou não. Você não quer ter dinheiro, você não quer ser bem sucedido nos negócios, não quer ter um casamento legal, não quer que seus filhos sejam prósperos e abençoados, não quer que todo mundo tenha saúde, você não quer ser melhor que os outros. Tá? Essa é a temática da nossa vida, né? Mas muito pouca gente quer saber o que Deus falou, o que Deus tem de plano para as nossas vidas, como que você vai ser salvo e qual é o preço disso. Não é verdade? E a gente até topa de pagar esse preço, porque
Dizem que no avião que está caindo não existe ateu, né? Todo mundo, ah, meu Deus do céu, socorro, né? Mas tão logo num bar, é mais ou menos por aí. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, sabe? Porque se você não segue esse caminho, se você não acredita em Deus, não acredita na Bíblia e não acredita que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, como está escrito lá em Tiago, aí tudo bem, você leva a sua vida como você quiser, porque você é livre e eu continuo sendo seu amigo do mesmo jeito. Mas, segundo o que a Bíblia diz, é isso que a gente trata aqui, né? A gente é envereda por esse caminho e a gente vai pagar o preço. É lógico que você pode continuar ganhando seu dinheiro, pode comprar seu carro legal. Amém, né? Eu digo assim, pagar o preço de uma existência onde você não faz mais o que você quer, onde você faz aquilo que o Senhor mandou fazer. Você segue os mandamentos do Senhor. E o problema é que quando a gente está numa situação muito difícil no desertão, aí a gente topa de fazer isso. Mas tão logo você começa a ficar bem de dinheiro, bem de saúde, bem em casa, você tem que sondar muito o seu coração, porque a tendência da gente é achar que as coisas não são bem assim. Então, faz tempo que eu não vou pro mato fazer vigília. Eu fico lá, faço na casa ali, oro ali, louvo ali. Não tenho mais ido fazer vigília no mato, né? Tem que começar a fazer no verão agora, acho que vamos fazer. E a gente ia fazer vigília no mato, lá na escuridão. E de repente o mato começava a acender, a árvore acendia, tudo acendia. Uma luz maravilhosa, assim, brilhava e tal. E a gente vibrava com aquilo, porque dava a impressão que aquilo era uma resposta de Deus às orações. Era um sinal que acontecia. E na hora que você está lá, aquilo é a coisa mais maravilhosa do mundo e você não quer que acabe. Mas depois de uns dias que você volta, você diz, mas será que era mesmo? Será que não era diferente? Será que não é alguma coisa química, né? Então sempre que o povo de Deus recebia um milagre muito grande, Deus fazia uma grande obra na vida deles, eles eram orientados a construir um altar, nós já falamos sobre isso, de pedras assim, para eles não esquecerem daquele milagre que Deus fez e para os filhos que passassem ali também, e netos e bisnetos, saberem que Deus fez aquele milagre, porque o milagre não é uma coisa que acontece toda hora e para todo mundo, não é vulgar, é algo que é sensacional, Deus faz. E por isso que a gente sempre tem que estar buscando, porque pode ser que seja a sua hora ou a minha, ele não sabe. Então ele tem que estar atrás, né? Mas não é uma coisa que aconteça assim com todo mundo e em todo momento, tá? Por isso que eles faziam altares ali para marcar aquele lugar e depois quando eles passavam, eles diziam, olha, aqui Deus fez tal coisa. Mas a vida de obediência, porque as coisas não estão bem, é fácil de você pegar uma Bíblia, de você ler, de você escutar a voz de Deus, o que Ele quer dizer e tal, porque você está humilde ou humilhado, né? E Deus faz isso. Né? E aí na hora que você está muito bem, você vai cuidar das suas coisas, né? Você vai se divertir, vai extravasar e tal, e deixa Deus lá numa caixinha. Sabe que eu vi uma ministração uma vez, dizendo assim que os israelitas, eles tinham uma ideia errada a respeito de Deus. Eles colocavam Deus nas caixinhas, né? Então primeiro eles colocavam Deus lá na arca da aliança, né? No meio do tabernáculo. E Deus estava fechado lá que era a presença de Deus. Depois era o templo, né? Não, Deus estava no templo, lá no Santo dos Santos e tal, né? E Jesus veio dizer assim, não, o reino de Deus está em vocês. E o Espírito Santo, Deus está em vocês. Vocês são templo do Espírito Santo. Então isso é uma coisa bem diferente, né? A gente não pode pensar que Deus está numa caixinha. O Espírito de Deus está junto com a gente todos os dias. Todos os momentos. Sentindo o que você sente. Cheirando o que você cheira. Sabendo da sua ira. Do que você está olhando, do que você não está olhando. Então, como Ele está dentro da gente, Ele sabe tudo isso, o que a gente sente, que a gente não sonda os corações e revela as intenções. E é por isso que a gente tem que ter um coração puro perante Deus. Se você está tendo uma má intenção, não adianta querer esconder de Deus. Assim, Deus, não quero ter esse pensamento, não quero ter essa vontade.
eu vou para lá e, se possível, tira de mim essa vontade aí. Jesus mesmo falou, né, quando estava indo para a cruz, falou assim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, né, não tô afim. Mas foi, né, porque daí aquela era a missão dele, a gente tem que fazer isso com o que é contrário, né, você está com vontade disso, não vai, porque não é da vontade de Deus que você faça aquilo. Então não é a nossa vontade, é a vontade dele. Em todo o tempo, principalmente quando a gente está muito bem. Porque perceba isso, quando a pessoa está em desgraça, ela, ai Maranata, vem Senhor Jesus, tomara que Jesus volte rápido, e Jesus está voltando e não sei o que, né? Quando ela está bem, ela pega um aviãozinho e viaja para um lugar aí legal e tal, e coisa, e diz, Jesus, se possível, espere mais um pouco para voltar, né? Ou me dê mais um tempo de vida. E a vida da gente é assim, e sempre foi. Como eu falo para vocês, a Bíblia é um livro arquetípico. O que as pessoas faziam é o que nós fazemos. O que aconteceu com ela, o que vai acontecer conosco. Então você vê ali e aquilo te revela bastante coisa e te dá um atalho para você evitar bastante problema na tua vida. E nós não podemos ser que nem esse pessoal aqui, que daí quando estavam em dificuldade clamavam a Deus, Deus mandava o juiz, livrava eles. Quando se viam livres, eles iam fazer coisa pior do que estavam fazendo antes. Então é isso. Nós temos que cuidar na dificuldade, clamar a Deus. E na bonança, na abastança, na alegria, aí sim que nós temos que cuidar para ir para os nossos quartos, para os nossos escritórios, para os nossos carros, onde se tiver. E agradecer para Deus a cada momento, dizer, Deus, obrigado, tal, isso aqui o Senhor me deu e tal, me ajuda a me cuidar para fazer o que te agrada, porque o Senhor tem sido bom para mim. Deus te abençoe. Tenha uma excelente semana.